Então vamos lá. Dando continuidade às aulas de atualidades para o curso de escrevente do TJ de 2012, a partir de agora eu passo a destacar os fatos internacionais de maior importância ocorridos neste ano de 2012. Eu vou começar destacando fatos ocorridos na África e na Ásia. Bom, em relação à África e à Ásia, temos um assunto importante, é a chamada Primavera Árabe, ok? Então vamos lá, vamos entender o que é a Primavera Árabe. Não o que foi, mas o que é, porque ela continua. A Primavera Árabe, ela começa em dezembro de 2010, onde? Na Tunísia. O que se entende por Primavera Árabe? São sucessivas manifestações ou revoltas populares ocorridas a partir de dezembro de 2010 no norte da África e na Ásia, no Oriente Médio, ok? Na verdade, o termo Primavera Árabe ele é errado. Por quê? Quando se fala árabe, isso está relacionado aos países árabes, aos países da chamada Península Arábica. A Península Arábica ela é formada de 11 países. Quais são esses países? Síria, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã, Catar, Jordânia e Líbano. São esses 11 países que formam a Península Arábica. Então, quando se fala países árabes, na verdade são somente esses 11. No caso, o Egito, a Tunísia e a Líbia são países do norte da África, não são países árabes. São países de maioria islâmica, mas não países árabes. São países de maioria muçulmana, porém não são países árabes, ok? Mas o que deve se levar em conta é o seguinte: o que foi ou o que é a Primavera Árabe? Então, Primavera Árabe é um conjunto de manifestações populares, revoltas populares, ocorridas a partir de dezembro de 2010, envolvendo países do norte da África, no caso, a Tunísia, o Egito e a Líbia, e também países do Oriente Médio, da Ásia, como, por exemplo, o Bahrein, o Iêmen, a Jordânia, o Kuwait, o Irã, e agora a Síria, que é onde ocorrem as manifestações mais intensas. De março do ano passado até hoje, aproximadamente 25 mil pessoas já morreram em confrontos, protestos na Síria. Bem, outra coisa a saber, quais os motivos desses protestos? Então, ambos têm em comum o quê? A reação contra governos autoritários, tá? Então, tanto no norte da África como na Ásia, no Oriente Médio, todos os movimentos, eles têm uma relação em comum, ou seja, relações em comum. Uma delas é a reação contra governos autoritários, contra o autoritarismo. Outro fato também que eles apresentam em comum é a corrupção. Esses movimentos também reagiram contra governos corruptos, além de autoritários, também corruptos. No Oriente Médio e no norte da África, a população passou a reagir contra governos corruptos, que não foram eleitos, mas que estavam no poder há anos, né? Como no caso, por exemplo, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi permaneceu como governante da Líbia 42 anos, até que em 2011 acabou deposto do poder, acabou aprisionado, linchado e morto pela população líbia. Também tivemos aí o caso do Hosni Mubarak no Egito, né? Hosni Mubarak também. O Mubarak, no caso, ele permaneceu no poder durante 30 anos, até que acabou deposto, pressionado por uma revolta popular.
Na Tunísia, Ben Ali. O Ben Ali foi o primeiro a ser deposto, já que a Primavera Árabe, a chamada Primavera Árabe, ela tem início na Tunísia, em dezembro de 2010. Né? No caso, o Ben Ali, ele permaneceu no poder durante 23 anos. Ele ficou 23 anos como governante da Tunísia, até que uma revolta popular o obrigou a deixar o país. Então, vários governantes foram pressionados a deixar o país, todos acusados de autoritarismo, acusados de corrupção. Soma-se a isso ainda o fator econômico. Todos esses países passavam por forte crise econômica e forte desemprego. Então, forte crise econômica, desemprego, corrupção, autoritarismo são os motivos que explicam o porquê das revoltas populares na chamada Primavera Árabe. Uma coisa que eu observo é o seguinte: lá no Oriente Médio e no norte da África, a população passou a reagir contra governos corruptos que se impuseram no poder. Enquanto que aqui no Brasil, o povo elege livremente governos corruptos e depois não sabem o que fazer com eles. Né? Então, lá a população reage, tenta derrubá-los. Aqui no Brasil, a população os elege pelo voto direto, pelo voto livre. Né? Bem, então o que se entende por Primavera Árabe é isso aí. Agora, um fato importante é o seguinte: no caso da Síria, o governante da Síria hoje, o atual governante da Síria, o presidente da Síria, é o Bashar al-Assad. A população, os oposicionistas, estão há mais de um ano tentando derrubá-lo do poder. Então, hoje na Síria, o que temos? Uma verdadeira guerra civil. De um lado, os que apoiam o governo, as tropas do governo, e de outro, os oposicionistas. Isso levou o país a uma verdadeira guerra civil. Grande parte do país hoje se encontra destruído. E 25 mil pessoas já foram mortas em confrontos entre opositores e tropas do governo. Então, em relação à Primavera Árabe, guardando isso é o suficiente. Um outro fato importante que eu sempre destaco é todo esse movimento que se alastrou por vários países, um chamado efeito dominó, começando ali pela Tunísia em dezembro de 2010, teve um estopim. Qual foi esse estopim? Em dezembro, um jovem tunisiano, um vendedor ambulante, ele ateou fogo contra o corpo e acabou morrendo vítima das queimaduras. Por que esse jovem fez isso? Porque ele era um vendedor ambulante, ele teve a sua licença cassada pelo governo, e depois, para continuar a exercer o seu trabalho, ele tinha que pagar propinas a policiais. Chega um momento em que ele não suporta tanta pressão, tanta repressão, ter que trabalhar para pagar propina a policiais. Revoltado contra a situação, ele acaba ateando fogo contra o próprio corpo, morrendo vítima das queimaduras. Este foi o estopim, o motivo que deu início a tudo. Soma-se a isso o autoritarismo, a corrupção, a crise econômica e o forte desemprego. Tudo isso fez desencadear essa onda de revoltas, né, no norte da África e no Oriente Médio. Cuidado mais uma vez com a Primavera Árabe. E hoje, qual é o país que está em destaque nas revoltas? É a Síria, onde os oposicionistas ainda lutam, tentando derrubar o governo do poder, pressionando o governo a deixar o poder, no caso, o Bashar al-Assad. Ok? Então, cuidado com esse destaque importante aí, que certamente poderia ser tema da próxima prova. Outro fato importante também no Oriente Médio é a questão nuclear iraniana. Né? O Irã continua sendo pressionado pelo Ocidente a abandonar seu programa nuclear, mas o Irã se nega. O presidente do Irã, o Mahmoud Ahmadinejad,
ele se nega a abandonar o programa nuclear do país, sempre afirmando que o programa nuclear do país não tem fins de guerra, mas sim fins pacíficos, enquanto o Ocidente afirma que, na verdade, o programa nuclear iraniano ele visa fins de guerra, a produção de armas nucleares, enquanto que o Irã se defende dizendo que o seu programa nuclear visa tão somente a produção de energia, ou seja, ele é realizado, ele é desenvolvido para fins pacíficos. Então, cuidado também com a questão nuclear iraniana, ok?